O que a gente está querendo dizer, e vamos enfatizar de novo, é que o conservadorismo é uma filosofia que, por incrível que pareça, está sempre em transformação. O que demonstra que, em alguns casos, há abertura para mudanças. Mas geralmente defende-se que essas mudanças devem ser executadas de um modo mais gradual. Um outro exemplo é o João Cândido, o nome mais importante na organização da Revolta da Chibata, que levantava uma bandeira extremamente progressista para a época, que é a questão dos direitos dos marinheiros. Só que ao mesmo tempo o João Cândido flertava com o integralismo. Isso faz a gente entrar num fator que eu gostaria de levantar aqui. De certo modo, a gente pode dizer que o conservadorismo acaba sendo um campo da política que busca simplesmente adiar o inevitável, para a gente continuar usando o mesmo termo que a gente utilizou no exemplo do casamento aí de bonecas. E eu digo isso sem fazer nenhum tipo de juízo de valor quanto a essas mudanças. Se elas são positivas, negativas, isso não importa muito. O que eu quero dizer é que, se houver espaço para que a sociedade saia do ponto A e caminhe até o ponto B, essa caminhada pode levar uma quantidade de tempo maior para acontecer e, após a mudança cultural se concretizar, sendo constatada uma impossibilidade de retorno, como por exemplo o sufrágio universal, haverá uma mudança no campo de luta do conservadorismo para uma próxima pauta. Isso é interessante porque hoje uma pauta que é bastante comum aos diferentes grupos conservadores, como o aborto, contrasta com outras que poderão causar maior descompasso, como no caso de cobrir as vergonhas do David Michelangelo em uma aula para crianças com 11 anos ou 12 anos de idade. Talvez se fôssemos fazer uma leitura fria do que defende o conservadorismo, a gente poderia encontrar algumas pautas comuns, como a defesa da família, digamos, tradicional, como um fundamento de coesão social e construção de uma moral positiva na sociedade. Também teríamos a defesa de que o Estado deve atuar para garantir essa moral tradicional dessa sociedade, amparando determinados costumes. E, em uma grande variedade de casos, a defesa da religião, principalmente dentro do nosso contexto brasileiro aqui, o cristianismo. Então, há uma busca de equilíbrio entre liberdade e ordem. O que é interessante é como a definição e os limites de tais prerrogativas serão tratados de forma bastante diversa em diferentes grupos conservadores, quanto por outras formas de pensamento político. Outro exemplo dessa diferença no trato com os conceitos é a noção de igualdade. Enquanto outras ideologias podem pregar diferentes formas de se enxergar essa igualdade, promulgando ações para garantir que essa igualdade seja possível, o conservadorismo pode alegar que essa igualdade já existe sob os termos da lei, de modo que esses grupos que buscam essa igualdade estão, na verdade, lutando por privilégios. E, novamente, aqui entram diferentes formas de se analisar esse caso como um todo. Alguns conservadores podem alegar que algumas dessas lutas são válidas e outras não, enquanto que outros conservadores podem analisar determinados pontos dessas lutas como válidos e outros não. E convenhamos, dentro de grupos progressistas, haverá aqueles que pensarão da mesma forma, principalmente no segundo ponto, sobre determinadas lutas serem válidas ou não, focando-se principalmente na questão da estratégia. Então, enquanto um conceito aí como racismo estrutural pode ser ponto comum à grande maioria dos grupos progressistas, outros alegarão que a ideia de lugar de fala deve ser vista de uma forma um pouco mais maleável. E esse vídeo não pretende nem de longe encerrar a discussão. Só que eu penso que a gente tentou aqui refletir que pode ser tomado um pouco mais difícil nos definirmos como conservadores ou progressistas, porque afinal a nossa existência não é um pacote completo, o qual a gente compra todas as ideias defendidas por um determinado pensamento político e ideológico como se fosse um dogma. Você aí, você é conservador, você é progressista, o que isso significa para você? E aliás, ao invés de tudo isso, talvez o mais importante seja perguntar: o que você acha que o outro lado defende?